Olá, galera! Está chegando a hora e é preciso se preparar adequadamente para o INSS. Vamos invadir o INSS? Agora a gente está com algumas dicas, tá? De concordância e flexão verbal. Concordância sempre cai no Sebrasp, tá? A flexão verbal, ela é um tipo de concordância, tá? Mas é uma coisa mais, pode ser passagem ativa para passiva, pode ser para ver se o verbo está certo ou está errado, mas envolve verbo, tudo bem? Que é a nossa primeira análise. Regra, qual é a regra? Qual é a regra? Qual é a regra, tá? Regra. A banca deu uma frase para você verificar se ela está certa ou está errada. O que você vai fazer? Verbo, sujeito. Verbo, sujeito. Verbo, sujeito. Vai verificar a concordância. Depois você verifica a regência. Eu falo na outra diquinha, tá? E qual é a regra? A regra é assim, ó. Verbo, sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito não vem precedido de quê? De preposição. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Fica a dica. Então, vamos trabalhar nessa sequência, nessa linha, tá? Vamos lá. Você tem um fragmento. A gente pegou o fragmento, né? Mas é o texto. Essa é a única banca que você pode primeiro ler o comando e depois voltar ao texto, tá? Aí depois você volta ao texto mais 50 vezes para ter certeza. Então, olha só. A substituição da forma verbal desencaminhadas, que é essa aqui, ó, por desencaminhados, manteria a correção gramatical e a coerência textual, caso em que passaria a concordar com estudantes, tá? Gerações de estudantes seriam desencaminhados. Ele quer concordar com estudantes. É com isso que ele quer concordar, tá? Bom, vamos dar uma luzinha aqui e vamos trabalhar, tá? Você não pode simplesmente alterar. Você primeiro tem que enxergar as coisas. Vamos enxergar. Ele quer trocar desencaminhadas por desencaminhados, tá? Tá, tudo bem. Aqui a gente precisa tomar cuidado. É o seguinte, ó. Bem aqui eu tenho um verbo. Você está enxergando esse verbo? Eu tenho um verbo. Esse verbo é verbo auxiliar. E esse verbo é verbo principal. Isso aqui é voz passiva. Seriam desencaminhadas, tá? Então, se eu tenho verbo, mexi com verbo. Se eu tenho verbo, eu tenho sujeito. Eu tenho que enxergar o sujeito, né? Tá, quem é que seria desencaminhado aqui? Gerações de estudante, olha só. Gerações de estudante é o sujeito. Ótimo. Aí, Yara, posso concordar com um ou com o outro? Não, acalme-se. Acalme-se, tá? Primeiro, se o núcleo do sujeito indicar parte, a maioria, grande parte, a maior parte, 1%, 1/3, 2/3, se o núcleo indicar parte, você pode concordar com um ou pode concordar com o outro numa boa, tá? Por exemplo, 1% dos estudantes, 1% seria desencaminhado e os estudantes seriam desencaminhados. Tá? A maioria dos estudantes, a maioria seria desencaminhada e os estudantes seriam desencaminhados. Mas peraí, será que é isso aqui? Vamos ver. Núcleo do sujeito, gerações. Peraí, gente. Gerações não é parte, geração é geração, acabou-se. Não é maioria, não é grande parte, não é 1/3, 2/3. Não é, gente, é normal, regra geral. O que eu tenho que saber? São as gerações, ó. São as gerações. Então, as gerações, esse aqui é o núcleo do sujeito. As gerações seriam desencaminhadas. As gerações seriam desencaminhadas. Gente, eu não posso concordar com estudantes. Por quê? Porque estudantes é um termo que está com preposição, ele não é o núcleo do sujeito. Ele não é o núcleo do sujeito. E, Ara, quando é que eu poderia concordar com ele assim, preposicionado? Se o núcleo permitir. E, Ari, quando é que o núcleo permite? Quando o núcleo indica parte, tá? Isso cai no Sebrasp. Se tivesse assim, a maioria dos estudantes, aí eu teria dupla concordância. De boa. 1% dos estudantes, eu teria dupla concordância. Mas nesse caso, eu não tenho. As gerações seriam desencaminhadas. Então, ele diz assim, ó. A substituição da forma verbal desencaminhadas por desencaminhados manteria a correção gramatical e a coerência textual? Não, o item está errado, tá? O que está errado? Dizer que ele vai manter a correção gramatical. A frase vai ficar incorreta.
A frase vai ficar incorreta. Por que ela ficará incorreta, tá? Porque, na verdade, o sujeito é gerações de estudantes. Gerações de estudantes, gerações de estudantes. São as gerações, só para ver que é feminino. Isso é o núcleo do sujeito, ó, porque esse termo com preposição, ele não é nuclear. Esse termo com preposição, ele não é nuclear, tá? Eu posso concordar com ele se o núcleo, que não vem precedido de preposição, indicar parte. Aí eu poderia, não é o caso. Então aqui, ó, quem seriam desencaminhadas? As gerações. As gerações seriam desencaminhadas. As gerações seriam desencaminhadas. Se tivesse a maioria dos estudantes, aí eu poderia concordar com maioria ou estudantes. 1/3 dos estudantes, poderia concordar com 1/3 ou com estudantes, tudo bem? Quem permite com que eu concorde com estudantes vai ser o núcleo do sujeito. Se for um núcleo normal, você só concorda com o núcleo. O item está errado, tá? Isso é regra geral, tá, gente? O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Tudo bem? Ok. Bom, se você quer garantir a sua aprovação, a gente tem o curso completo, tá? Para técnico de seguro social, tá? Por apenas R$ 320, com videoaula de teoria e exercício, todo o assunto de língua portuguesa você pode estudar até o infinito e além, com 2 simulados, os simulados direcionados, bem a cara da banca mesmo, com a revisão final online, que é maravilhosa, porque nessa revisão final online, a gente usa as questões da banca. Não tem como você não saber como a banca trabalha, como você tem que pensar. Tudo bem? Ainda tem grátis 1000 questões do Sebrasp em vídeo. É importante treinar. Você já tem aqui essas questões, você vai ter muito mais para você ficar ali afiado no nível da banca. Tudo bem? Baratíssimo, tá, gente? Olha, aceita cartão, né? Ticket de alimentação, Big, né? Chiclete. Economiza, faz uma dieta, investe. Eu garanto a sua aprovação. E mais uma questãozinha aqui. Essa questão, ela é de flexão verbal, mas ela tem relação com a análise sintática. Tudo bem? Com a concordância. Então, olha só o que a gente tem aqui, ó. No trecho, nessa transformação, misturaram-se 2 processos, tá? A substituição de misturaram-se pela locução foram misturados prejudicaria os sentidos originais do texto e sua correção gramatical, tá? 2 coisas você tem que analisar. Primeiro, você tem que ver se aquilo que ela disse é possível ou não. Depois, você tem que prestar atenção no que ela perguntou, tá? Que questão é essa? Essa questão, ela envolve partícula C e ela envolve a transformação em voz passiva sintética e voz passiva analítica. Você conhece? Alugam-se salas, salas são alugadas, não é? Você conhece, que é assim, ó. Se você tem essa estrutura, né? Por exemplo, ó, se você tem, ó, alugam-se salas, por exemplo. O que você tem aqui? Você tem, ó, verbo transitivo direto mais partícula C já constrói a voz passiva. Isso aqui é voz passiva sintética, tá? E, ó, ela concorda com salas, que é o sujeito passivo, tá? Sempre, sem nenhuma exceção, eu posso transformar de voz passiva sintética em voz passiva analítica. Essa transformação é flexão verbal, você vai flexionar o verbo. É o mesmo sujeito, ó, vai ficar salas, só que o que você vai fazer? Você vai tirar a partícula C, aí você acrescenta o verbo ser, né? Então, você vai ter, ó, salas são alugadas, né? Então, o que você fez aqui? Você tirou a partícula C, você acrescentou o verbo ser e o principal terminado em aduído, ó, com o mesmo sujeito, ó, é o mesmo sujeito, tá? Então, toda a vida, a transformação vai ser assim, ó. Alugam-se salas, salas são alugadas. Analisaram-se as questões foram analisadas, sempre, tá? E aí, se é presente, manter o presente, se é passado, manter o passado, né? Olha o que eu tenho aqui. Misturaram-se 2 processos, né? Misturaram-se 2 processos. Então, ó, misturaram, verbo transitivo direto, mais partícula C já passou para a voz passiva, ó. Tá? No passado, vou ter que manter o passado, tá? 2 processos
Dos processos é o sujeito passivo, tá? Eu posso transformar. Misturaram-se dois processos foram, verbo ser, misturados. Opa, a transformação está absolutamente correta. Misturaram-se dois processos foram misturados. Ah, então eu vou marcar certo, Yara. Aí você dançou. Você só fez a transformação. Aí você não prestou atenção numa coisinha do texto, ó. Nisso aqui, ó. Nisso aqui, ó. Você tem que tomar muito cuidado. Olha bem o que a gente fez. A gente fez o seguinte, ó. Misturaram-se dois processos. Isso aqui se chama voz passiva sintética, tá? Equivale a dizer que dois processos foram misturados. Isso aqui é voz passiva analítica, tá? Essa construção, ela está correta. Qual é o problema? Ela diz que prejudicaria os sentidos. Não. Quando ela prejudicaria os sentidos? Se ela mudasse de passado para presente, se ela mudasse de plural para singular, mas ó, manteve plural, passado, concordância com o mesmo sujeito. Então, o que está errado aqui? Dizer que prejudicaria. É isso aqui que está errado. O item está errado, mas aí o recado. O que está errado é essa afirmação, ó. Dizer que prejudicaria. E eu vou ser bem sincera. Você vai fazer prova do Sebrasp. Você não vai prestar atenção em ele usar esse termo assim, prejudicaria. Aí você pode acabar perdendo a questão. Esse termo é fundamental. Às vezes você entendeu toda a questão, você não prestou atenção nisso, tá? Então, ó, posso sim transformar. Posso sim transformar. Misturaram-se dois processos, para dois processos foram misturados, tá? Isso não prejudicaria, não. O item errado é esse, tudo bem? Então, fiquem atentos a essa palavrinha-chave. Ela é fundamental na sua aprovação, no seu reconhecimento da questão, tá? E aí, a gente tem, para quem quer treinar até o infinito e além, né? Por apenas R$ 89,00, um projeto que é de 1000 questões Sebrasp, tá? É um caderno com resolução, um caderno em PDF com resolução em vídeo, só R$ 89,00, sério. O teu lanche é mais caro que isso, tá? É muito importante treinar para você saber qual é a palavra-chave da questão, que anula aquela questão. Isso é muito importante, ok? Eu, se fosse você, já garantia esse investimento. Ok? Espero que você tenha gostado, tá? E que você treine bastante para garantir a sua aprovação, ok?